Eu vou voltar a falar com Alan Garcia sobre esse assunto, porque a gente quer saber o seguinte, saiu agora há pouco, inclusive, o laudo do Instituto Médico Legal sobre a morte do adolescente de apenas 12 anos, vítima de choque elétrico, né? Alan Garcia, o Brian me parece que queria, enfim, buscou esses secadores e tentou ali, engenhosamente, tentando consertar para poder voltar a funcionar o secador e nessa tentativa acabou então recebendo uma descarga elétrica. Essa já foi constatada a causa-morte já pelo Instituto Médico Legal? Já sim, Wilson, o IML constatou, o médico, o perito, disse que realmente o Brian morreu devido a uma descarga elétrica. Não foi qualquer descarga, foi uma alta descarga que entrou pelo braço esquerdo e foi até o pé esquerdo. E essa descarga causou uma grande queimadura no braço esquerdo. Então o IML confirmou que o menino morreu por conta desse choque elétrico. O IML também já disse que o corpo da criança já está liberado para que a família possa enterrá-lo. Mas quais são os cuidados, não é, Wilson, que a gente precisa ter ao descartar equipamentos como um secador? Que cuidados devemos ter ao tentar consertar um equipamento? Tem gente que vai em casa, né? Tem alguns aparelhos, tem também um maquinário, tenta ajeitar. A gente está falando aí de uma criança e a gente se coloca no lugar dessa criança. Qual a criança, né, que não tem aquela curiosidade, aquela invenção, aquela inquietude de querer arrumar as coisas, ser ali um eletricista por um momento, né? Então a gente se coloca no lugar do menino Brian. Infelizmente a brincadeira terminou com essa tragédia. Nós estamos na Equatorial, lugar perfeito para a gente entender os riscos e sabermos quais os cuidados. João Porfírio, que é do setor de segurança da Equatorial daqui de Alagoas, vai trazer essas orientações para a gente. João, estou colocando aqui, né? Muitas crianças têm essa inquietude, têm essa brincadeira de querer consertar os equipamentos que temos em casa, mas é claro que a gente precisa orientá-los, a gente precisa orientar essa criançada e ter cuidados também. Para começar, no descarte de um equipamento, estamos falando de um secador. Nós temos tantos outros, tem a chapinha, tem também a furadeira que o pai utiliza em casa. Na hora da gente jogar isso no lixo, não está funcionando. Qual a melhor forma da gente descartar? Boa tarde para o senhor. Boa tarde. Primeiro, a Equatorial quer externalizar suas condolências para a família por essa tragédia. E depois todo o equipamento, que seja ele elétrico ou eletrônico, ele tem que ser descartado de forma muito responsável. A gente não pode jogar ele no lixo comum de qualquer jeito, ou de qualquer forma. Exatamente por quê? Porque alguém pode pegar, e aconteceu com a criança, mas poderia ser um adulto que decidisse consertar o equipamento sem ter o conhecimento necessário para isto fazer. E aí a possibilidade de você ter um acidente é muito alto. A gente tem que lembrar que os equipamentos eles são configurados para trabalharem normalmente ao nível de tensão das residências, mas dependendo do que você faça no equipamento, esse nível de tensão pode se alterar muito, como o próprio IML confirmou que foi a descarga de alto nível de tensão. Então demonstra que alguma coisa aconteceu, tá, para elevar esse nível de tensão. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Então descartar primeiro de forma controlada, de preferência quando é um equipamento que você comprou, você devolve para o fabricante. Existem várias empresas que fazem o que a gente chama de engenharia reversa. Você devolve ou descarta até na própria loja que você adquiriu e ele devolve para o fabricante. Ou então você faça isso direto no ponto de recolhimento. A Equatorial tem alguns, né, na cidade, onde você descarta material vidro, material eletrônico para poder fazer esse controle adequado, tá? E aí sim, isso não gerar nenhum risco e até um impacto para o meio ambiente. O que pode ter acontecido dentro de casa, João? A gente não tem detalhes, a gente não sabe se ele estava descalço, se estava numa área molhada, se ele molhou o secador. A gente não tem essa informação. Mas o que pode ter provocado? Além do equipamento, né? Estava ali jogado no lixo, então ele poderia estar sujo, com poeira. Isso, né, produz até mesmo no ventilador, né? O ventilador sujo, ele prende o motor e causa aquele incêndio. Mas o que pode ter acontecido em casa? Como você falou, nós temos várias possibilidades. Se esse equipamento por algum motivo foi descartado, e a gente viu que choveu esses dias, ele estava internamente molhado. Então a água potencializa esse fluxo de corrente.
Tá? Então é por isso que a gente nunca diz que a pessoa molhada ela deve manusear ou ligar qualquer tipo de equipamento. Por causa desse risco, né? Água e energia, a gente diz que água e energia é um casamento perfeito. Tá? Porque a energia, ela flui pela água. Ela se dá bem com a energia. Muito, muito bem. Então a gente aconselha que nunca você esteja descalço ou molhado. Então isso pode ser uma possibilidade. Além disso, é claro, a gente precisa olhar as nossas instalações. Muitas das vezes a gente só pensa no que aconteceu lá fora, mas como está a minha instalação interna da minha residência? Como é que estão os disjuntores? Estão adequados para a carga que eu tenho? Então, muitas das vezes, tomar esse cuidado pode evitar esse tipo de acidente. Se os meus disjuntores estiverem dimensionados para que em um curto eles atuem de forma imediata, isso poderia ter sido evitado. Claro, ninguém nunca imagina que isso vai acontecer, mas dimensionar a instalação elétrica da residência para aquilo que você tem, isso não é só uma medida obrigatória, porque isso está em legislação, mas isso é gostar e salvar as pessoas que estão dentro de casa. Deixa eu aproveitar essa tua deixa e colocar o Wilson aqui, ele pode trazer algum comentário também. Lá em casa, Wilson, tem o quadro de energia, e João, e realmente cada ar-condicionado tem um disjuntor apropriado. Tem também para os chuveiros, que são chuveiros elétricos, né? Ou seja, o eletricista que esteve lá em casa disse, é melhor você colocar cada um aqui, porque se tiver problema em um, primeiro, ele dispara, ele desarma, corta a energia e você sabe ir direto no ponto que está tendo o problema. Eu sei que é caro, nem todo mundo tem a condição de fazer isso que eu estou falando que fiz na minha casa, é o essência, mas é o melhor, né, João? A gente sabe que custa caro esses disjuntores, principalmente quando você vai para um equipamento específico, é o ideal. Esse é o ideal. A própria norma, a NBR 5410, né, que veio com a inclusão de várias medidas de segurança, ela já especificou que o que a gente chama de área molhada, cozinha, banheiro, área de garagem que a gente lava com certa frequência, as tomadas sejam ligadas no DR, que é um disjuntor diferente do que a gente tem, para qualquer fuga de energia ele atua, exatamente para proteção das pessoas, porque são áreas que normalmente você se molha ou pode ter alguma interferência de chuva, eu vou lavar alguma coisa e molhar, exatamente pensando na segurança das pessoas, né? A gente diz na Equatorial, e quando a gente olha para a água, se você tiver um vazamento de água na tua casa, você vê. Se você tiver um fio desencapado, você não consegue ver. Só vai acontecer o curto. Isso vale para tudo. Imagina, as crianças ligam videogame, usam celular enquanto estão carregando. Isso é um risco enorme. Os pais não podem, não devem permitir. A gente expõe os nossos filhos a algo que eles não têm a dimensão do perigo. Mesmo com a instalação dimensionada, só faz ligação em tomada a um adulto, criança em nenhuma situação. Olha, você que acompanha o Fica Alerta desde o começo de hoje, mostramos o acidente lá na Comendador Leão. E no finalzinho do nosso ao vivo tinha um rapaz agachado no chão mexendo na fiação. E ele não era nenhum técnico das empresas de telefonia, internet a cabo, muito menos da Equatorial. Ele estava com roupa de academia, estava com tênis, mas mexendo na fiação que estava ali no poste atingido pelo veículo. Nós mostramos essa imagem para o João para ele poder trazer aqui quais são os riscos. E aí a gente já vai para um assunto bem pior, digamos assim, né? Bem pior, porque ele está mexendo numa fiação de alta tensão, João. O que é que você achou daquela cena? Primeiro é você colocar a sua vida em risco. Em nenhuma situação, qualquer tipo de condutor que estiver ao solo deve se mexer. Até porque na rede você tem os fios de energia e a parte de telefonia e internet. Mas a pessoa, o público em geral, não vai saber o que tem. Então a gente aconselha que caba ao solo, ninguém mexe. Se liga para a Equatorial ou para o corpo de bombeiros, sinaliza a área para alguém atuar. Aquela condição que nós vimos ali, a pessoa está se colocando em risco. O sistema está dimensionado para um cabo ao solo, ele vai verificar a fuga, como a gente diz, o curto, e vai atuar. Mas existe a possibilidade disso não acontecer. De repente, por algum problema, o sistema não atua. Ele colocou a vida dele em risco e a vida de outras pessoas, porque as nossas equipes, numa situação como aquela, iria atuar para socorrê-lo e tirá-lo dali. Então a gente coloca também os profissionais que têm um processo a seguir antes de atuarem, para salvar uma vida, eles vão se colocar em risco também.
João, muito obrigado pelas suas orientações, tá? Ideais aqui para esse momento que a gente está vivendo, não só da criança, que infelizmente acabou com a morte dela, com certeza foi ali brincar, né? A gente se coloca no lugar dela, mas também desse rapaz. Se agachou, achou que poderia mexer ali livremente. O risco que ele colocou, como o João colocou aqui, Wilson, o risco que ele colocou a vida dele mesmo em risco, ao mexer naquela fiação. A energia está cortada? Está. Mas vai que ela volta. Por alguma razão, algum motivo. A gente podia estar falando de mais uma morte hoje aqui. Eu volto com você.